E aí pessoal, beleza? Bom, conforme eu fiz a enquete e aqueles que votaram sim para poder ver um pouco do detalhamento estrutural de um projeto que eu tenho aqui, né, de um cômodo comercial, eu vou estar mostrando esse detalhamento. Eu vou fazer um vídeo breve, porque para mostrar ele inteirinho vai ficar muito extenso o vídeo. Então eu vou fazer ele bem mais resumido, porém eu vou mostrar muitos detalhes. Bom, aqui eu vou começar pelo carimbo. Esse aqui é o carimbo que eu entrego. Aí ele vem falando que é um projeto estrutural. Aqui consta quantas folhas que eu gastei para poder detalhar esse projeto estrutural, que foram 8 folhas, então essa aqui é a primeira. Nessa primeira folha consta a planta de locação, conta a planta de fundação, detalhamento da fundação e os detalhes típicos dessa fundação. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a responsabilidade técnica, a escala, a data. Aqui, ó, conforme eu costumo colocar esse projeto em 3D da parte da estrutura, fica bacana para entender na obra. E esse aqui, ó, é o QR Code que você consegue ler, né, através do aplicativo. Você pega o celular, você faz a leitura desse QR Code e você consegue ampliar esse projeto estrutural lá na obra. Você lê e você consegue colocar ele na escala real lá dentro do terreno. Então isso é bacana também. Você vai conseguir ver essa imagem aqui através do seu celular lá na obra. Então é uma coisa bem interessante, muito bacana. Esse aqui é o resumo de aço que vai gastar na parte dessa prancha, certo? Que temos barra de 16, de 12,5. Essa barra de 16 milímetros aqui vai ser de uma viga que vai ter alavanca. Vou mostrar já para vocês. E aqui é resumindo também cada parte de pilar, tá? A viga aqui que eu falei, ó, que vai gastar a barra de 16. Aqui, ó, a gente tem o gabarito da obra, da parte de fundação. Então aqui, ó, eu faço lá na obra, traço uma normalmente faz com sarrafo, né, ou com linha, e enumero com essa medida. Então, por exemplo, eu começo a 1, 2, 3 e vou pegando essas medidas para poder dar distância nesses números. E nessa parte de cá eu venho com as letras. Então depois eu cruzo aqui, ó. Aí eu consigo ter certinho o posicionamento de cada sapata, de cada pilar, certo? Então aqui, por exemplo, ó, essa linha número 6 aqui, ó, 6A. Aí aqui, ó, eu sei que, ó, essa parte da sapata aqui, ela tá a 75 centímetros da linha A e 70 da linha 6, certo? Então eu consigo colocar essa aqui, beleza? Então esse é todo o procedimento aqui. Aqui, ó, eu tenho a parte de fundação, o concreto que eu usei. Aqui eu tá falando as dimensões dessa sapata. Aqui, ó, eu tenho ela de 75 centímetros, aqui de 1,40 m em Y e essa aqui, e 50 centímetros de altura. Ela é uma sapata quadrada. Eu não fiz ela chanfrada porque fica, né, fazendo tipo de uma torre, um triângulo, porque fica difícil para poder executar na obra, então eu já calculei ela travada. E como aqui é uma fundação de divisa, eu coloquei essa viga alavanca, né, porque vocês podem olhar aqui que essa sapata aqui, ela tá quadrada, ó, e essa aqui já não tá, ela tem, vamos dizer assim, metade dela só. Então essa viga de equilíbrio para poder combater o momento para cá. E assim vai as outras, ó. A quantidade de ferragem, a dimensionamento, ó, em X tem tanto, em Y tem tantas barras, certo? Isso aqui é para tudo. E aqui, ó, o detalhe, a parte da ferragem. Aqui eu tenho falando a quantidade de barra numa direção, a quantidade de barra na outra, ó, bem explicadinho. Tem os arranques dos pilares, certo? Essa é a parte de fundação. Aqui eu tenho aqui, ó, para vocês entenderem melhor, o detalhamento da sapata. Aqui então ela está afundada, né? A altura ela vai ser conforme está no projeto, vou mostrar depois. Então vai fazer cavar essa parte para poder fazer essa sapata. Então aqui tem tudo, a armadura inferior da sapata. Aí a gente coloca aqui que precisa de ter um concreto magro aqui nessa parte para poder apoiar essa sapata. Aliás, a armação da sapata, sempre lembrando que a gente precisa colocar esses calços, ó, a gente coloca aqui a malha, de apoio da malha, tá? Aqui, ó, já é a parte da viga de equilíbrio. Você pode ver que aqui tá a metade, ó, não tá ela inteira, e a viga de equilíbrio que vai estar travando na outra sapata, que é isso aqui, ó. Ficou dessa maneira. Esse aqui é o detalhamento da viga de equilíbrio, certo? Ela fica uma quantidade de aço bem pesada, porque ela precisa de combater momentos, porque ela não tem uma parte inteira, vamos falar assim, para entender mais fácil. Que seria essa viga aqui, ó. A exceção por viga de equilíbrio. Então essa aqui, ó, falando armadura de pele, tá? Essa é a parte de fundação.
Aqui eu já venho com a parte de detalhamento dos pilares. Aqui já vem com a parte de detalhamento. Quando eu começo com o pilar, aí eu tenho que, para dar continuidade dele após a laje, eu tenho que fazer o engarrafamento dessa armadura, né, que é estreitar ela para poder descer com a outra armação aqui. Aqui eu venho explicando aí parte de ancoragem horizontal, comprimento de transpasse de acordo com as barras necessárias para cada pilar. Aqui eu coloco também como que deve ser feita a parte de dobra dos estribos, né? Eu sempre trabalho com estribo dessa maneira aqui. Tanto que se for para trabalhar com ele dessa maneira, ele tem que ser maior essa dobra. Entendeu? Os ganchos tem que ser maior, aqui já diminui. E aqui é quando eu tenho um pilar com 6 barras que eu tenho nesse projeto, eu tenho que fazer esse estribo adicional aqui, esse gancho, certo? Aqui, ó, por exemplo, um pilar aqui. Vamos pegar este pilar. Deixa eu ver. Certo, ó. Aqui então eu tenho mostrando a parte da fundação, o térreo. Então aqui, ó, pois isso aqui, essa parte eu vou editar. Ela tá mostrando a fundura que essa parte, que a fundação vai ficar, que é essa parte do arranque tá para dentro da sapata e depois vai descer o pilar nesse arranque, certo? Então você pega o corte dessa parte aqui, ó, aqui tá falando que é o corte A. Então a gente olhando ele por cima aqui, cadê o corte A? É esse aqui, ó. Então eu tô constando, aquele acabado ele vai ter 30 por 20, vai ter 4 barras, certo? Essas 4 barras são de 12,5 milímetros. E os estribos são de 5 a cada 7 centímetros nessa parte. Aí tanto que para cima já muda, ó. Já começa a estribo a cada 15. Então mostrando o detalhe também desses estribos, certo? Bom, eu tenho 2 pranchas de pilar. Aqui já começa a parte de viga, né? Então aqui a gente vem a forma de vigas baldrame, detalhamento de vigas baldrame, detalhes típicos das vigas. Com o mesmo carimbo, mudando a ordem e o número da folha, certo? Aqui, ó, é a minha viga baldrame. Aqui por ser um aumento, então eu não consegui jogar esses pilares aqui, ó. Por isso que eles ficaram recuados. Então aqui eu tenho constando que é a viga 1, essa aqui, ó, viga 2, certo? Aí assim, ó, depois pra cá eu tenho a viga 6. Então, por exemplo, eu quero ver o detalhamento da viga 1, ó, viga 1 das baldrame. Então vem aqui, baldrame, detalhamento de viga baldrame, viga 1, essa aqui, ó. Então eu tenho o ferro negativo, tenho os ferros da armadura positiva. Então eu sei que aqui, ó, eu vou ter a parte dos estribos é essa, e aqui eu sei que eu tenho 2 barras de 10 milímetros nessa parte. E na parte de cima eu tenho 2 de 10, porém eu tenho essas adicional da parte negativa. Porque esse pilar aqui, a hora que eu aplicar a carga nele, aqui nessa parte, essa parte abaixa e essa aqui tende a levantar, certo? E para combater essa parte, né, esse trabalho que a viga vai ter, a gente adiciona esses ferros. E no caso aqui, essa daqui está com 2 de 10. Certo? Aqui é a mesma coisa. Então todas as vigas é dessa maneira. A gente olha aqui, tem o detalhamento, aqui o resumo de ferro. Aqui a gente tem de 10, 12,5, o comprimento total, o peso que a gente vai ter de ferragem, certo? Esse aqui também é da laje também, ó, a parte da laje, direção da laje. Nesse projeto eu não detalhei a laje, porque como foi conversado com o cliente, essa parte vai contratar uma empresa especializada. Eu vou conversar com essa empresa da laje e falar se eu engastei a laje ou se eu não engastei, para poder estar trabalhando da maneira correta a estrutura, certo? Então aqui eu só estipulei a altura do bloco molde, camada de compressão, aqui a quantidade de forma, que fala, volume de concreto para a laje maciça pré-fabricada, as vigas, então bem detalhado. Aqui vamos dizer assim, a planta de fundação da primeira laje. Então aqui eu sei, ó, que eu não vou ter laje. Aqui eu tenho uma laje maciça e as outras lajes. Aqui está o detalhamento das mesmas, certo? Aqui eu tenho o detalhamento, vou deixar para mostrar isso aqui por último. Eu tenho o detalhamento da última laje, certo? Que é o mesmo princípio da outra. Aqui eu vou ter um pergolado nessa parte de cima. Então eu já calculei como laje, porém ela não vai encher nesses vazios aqui, ó. Porque eu precisava de adicionar esse peso aqui na laje. Então eu adicionei como laje, porque a carga vai ser pequena, uma laje de forro aqui. E adicionei as ligotas aqui para ficar fácil de entender na obra.
certo? De acordo com o projeto arquitetônico. Aqui está o detalhamento, ó, da parte da laje e de viga. Como que vai fazer essas vigas aqui, ó? Tem a viga e tem a laje engaçando. Essa daqui é a armadura positiva, né? Não é a de treliça, tá? Ó, aqui eu tenho a emenda, né, de uma viga. Essa viga não é desse tamanho, tá? É só para demonstração. Então aqui, ó, é uma laje maciça com engastamento numa laje treliça, certo? Aí eu faço esse detalhamento aqui, porque aqui, ó, por exemplo, aqui essa laje aqui, ela é maciça, porque aqui eu não tenho uma viga, então ela, vamos dizer assim, ela vai ficar em balanço esse pedaço, ela vai ter engastado aqui, aqui e aqui. Então, o que é o detalhe no projeto? A região que deve ser concreto sem EPS. Por quê? Aqui, ó, essa laje é de treliça, certo? Ela tá daqui para cá. Só que esse ferro aqui eu tenho que passar ele da maciça, eu tenho que passar ele para cá. Então, se eu colocar essa região aqui toda de isopor, como vai ser para cá, eu vou estar diminuindo a área de concreto que essa barra precisa ter para dar ancoragem na barra, certo? Então, aí é nessa parte que vai ser removido o isopor e a gente vai ancorar essa barra. Então, aqui, ó, eu tenho 2 metros aqui, então essa barra está ancorando 3 metros, que é 1,5 vezes o pedaço que eu tenho em balanço para cá, certo? Ela vai ser colocada com a dobra de 15 e uma barra de 10 milímetros a cada 12 centímetros. Aqui, ó, certinho. Então, estou mostrando que daqui para cá, na verdade, começando, por exemplo, dessa parte para lá, eu vou ter uma barra de 10 a cada 12. Daqui é a mesma coisa, certo? Essa daqui é a armadura transversal superior, ou seja, é nessa posição, que é a negativa, vamos dizer assim, né? Que não vai deixar essa laje cair, cortar. Nessa aqui, ó, já ficou diferente, porque essa daqui é a armadura longitudinal. Então, em vez de eu tirar o isopor daqui, eu vou tirar nessa região aqui, fazer um maciço de concreto para poder ancorar essa armadura aqui também, certo? E essa aqui já é como se fosse uma malha, ó. Ela vai nessa posição até aqui e depois nessa posição para cá. Aí vai ancorar tudo dessa maneira, certo? Essa daqui já não precisa passar para dentro, tá? Aí eu coloquei, ó, não colocar EPS na região da armadura negativa da laje maciça. Colocar tábuas abaixo das treliças, né? Então, em vez de ter o isopor, vai ter uma tábua por baixo e essa região vai ser toda enchida de concreto. Então, não vai ter enchimento, ó. Armadura negativa seja preenchida de concreto, é para isso. Esse procedimento deve ser feito para gerar ancoragem da armadura negativa na laje treliçada. Então, é para poder fazer esse engastamento aqui, ó. Você pode ver que esse ferro, ó, ele está passando para cá. Então, nessa região aqui, ó, não vai ter isopor. Vai ser só concreto com a treliça. Mas, no caso aqui, não vai ser treliça. Vai ser a laje protendida. Que, em vez de ser a vigota com treliça, ela tem uma proteção dentro dela. É uma vigota toda de concreto para essa laje. Certo? E aqui, ó, eu detalhei a estrutura. Para ficar de fácil entendimento. Eu passei os cortes na estrutura, ó. Aqui eu tenho o detalhamento onde que eu vou ter a platibanda, tá? Mas que os pilares estão detalhados aqui já, porque eles estão passando. Ó, quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Segunda laje, esse aqui, qual que é? Aqui, ó, esse aqui já está passando, ó, segunda laje mais platibanda. Então aqui já vai ter o travamento total da estrutura aqui, certo? Passando para cima. Aqui, ó, é o 3D, é o mesmo que eu coloquei aqui, só que eu coloquei aqui ampliado, né, maior. A estrutura vai ser dessa maneira, ó, a laje que eu falei para vocês. E aqui é a parte do pergolado que vai ter na segunda laje. E aqui, ó, é os cortes da estrutura. Por exemplo, aqui eu tenho minhas vigas, então, ó, o corte A é como se eu pegasse e passasse uma linha aqui, ó, e cortasse essa parte e estivesse olhando. Então, eu peguei o A, que é esse aqui, eu vou pegar essa parte da estrutura, ó, vai estar isso aqui, ó, que é aquela viga de equilíbrio que eu mostrei para vocês no começo. Viga baldrame, primeira laje, segunda laje e platibanda. Todos esses são dessa maneira. Entendeu? Então, eu vou lá no D, corte D. Vamos ver qual que é o D. Esse aqui, ó. Então aqui eu tenho viga que eu já não tenho. Então aqui está demonstrando isso. E esse projeto aqui não tem escada porque ele é um aumento. Então, essa parte aqui, ó, a escada já está antes dela. Então a escada já existe lá na obra. E como é aumento, então essa daqui vai ser a continuidade da obra. Então por isso que não teve necessidade de fazer essa escada aqui, viu?
Bom, eu fiz um vídeo, falei que ia ser breve, mas acho que demorou um pouquinho, né? Mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o que normalmente eu entrego no projeto estrutural. E como eu falei, isso aqui não está detalhado a laje, porque a empresa vai fornecer esse projeto e a gente vai conversar para saber que parte que eu engastei essa laje, que parte que eu não engastei, para não gerar problema nessa estrutura, certo? Normalmente, esse daqui tem 8 folhas, mas tem projeto que dá 12 folhas, 15 folhas, tá? Isso varia muito do tamanho da obra, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado, viu?